Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Aqui no canal eu falo sobre casos criminais reais toda quinta-feira às 19 horas. Então vamos ao caso? No dia 12 de março de 2011, um sábado, a gerente da loja Lululemon, chamada Rachel, chega para abrir a loja como de costume um pouco antes das 8 horas da manhã. E ela percebeu que a porta da loja estava destrancada. A Lululemon é uma loja de produtos e roupas esportivas de luxo e ficava na rua principal. A Rachel achou que alguma vendedora que trabalhou na noite anterior tivesse esquecido a porta da loja aberta. Então ela entrou, mas quando ela entrou na loja, ela percebeu que estava tudo revirado. Tinham muitas roupas pelo chão, cabides, coisas espalhadas, estava uma bagunça. Então ela resolveu sair da loja e ligar para a polícia. Ao lado da Lululemon tinha uma loja da Apple que estava com uma fila de gente devido ao lançamento de um novo iPad. Um dos homens que estava nessa fila da Apple, chamado Ryan, notou que a Rachel estava estranha e foi até ela perguntar se ela estava precisando de ajuda. Ela estava muito nervosa e falou para ele que achava que a loja tinha sido roubada. Ele então ofereceu ajuda para ela, perguntando se ela queria que ele entrasse na loja com ela para verificar se alguma coisa tinha sido roubada. Ela perguntou para ele se ele tinha visto alguma movimentação estranha em frente à loja, mas ele disse que ele estava ali há 2 horas e não tinha visto nada de estranho. Os dois entraram juntos na loja. E enquanto eles caminhavam em direção ao fundo da loja, eles viram as caixas registradoras abertas e vazias, e um monte de recibos espalhados no chão. A Rachel e o Ryan viram que tinha um rastro de sangue pelo chão, e eles foram acompanhando esse rastro de sangue. E ali no chão também tinham muitos pedaços de vidro quebrado e muita bagunça. Eles caminharam até uma primeira sala que ficava nos fundos da loja. Mas antes de entrar nessa sala, a Rachel decidiu voltar para fora da loja e ligar para a polícia para comunicar o que tinha acontecido lá. E o Ryan continuou lá dentro para poder verificar e ver se tinha acontecido mais alguma coisa ali nos fundos da loja. Enquanto o Ryan seguia essa trilha de sangue, ele encontrou uma mulher sem vida. Ela estava deitada no chão, de bruços, e embaixo dela tinha uma poça de sangue. E ela também estava com uma corda no seu pescoço. O Ryan, quando viu aquela cena, ficou em choque e decidiu também ir para fora da loja. Mas quando ele estava caminhando para fora, ele ouviu um barulho de um gemido. Ele tomou coragem e foi olhar de onde estava vindo aquele barulho. Ele entrou dentro de um dos banheiros dos funcionários e quando ele chegou lá, tinha outra mulher caída no chão, também uma poça de sangue. Onde essa mulher estava não tinha tanto sangue quanto da primeira, mas ela também estava muito suja. Não dava nem para ele ter noção dos ferimentos que ela tinha, mas o Ryan percebeu que essa mulher ainda estava viva. O que o Ryan conseguiu ver era que essa mulher tinha cortes na barriga, pernas, braços e um ferimento na cabeça. A blusa dela estava levantada e a calça cortada na altura da virilha. O Ryan correu imediatamente para fora da loja e avisou a Rachel que eles também precisavam chamar uma ambulância, que tinha 2 mulheres lá dentro, que uma já tinha perdido a vida e a outra ainda estava viva. Nessa hora que a Rachel percebeu que essas 2 mulheres só poderiam ser as funcionárias da loja. A mulher que ainda estava viva era Brittany Newroord, de 28 anos, e estava há 6 meses trabalhando na loja Lululemon. E a mulher que perdeu a vida era Jana Murray, de 30 anos, que trabalhava lá há um pouco mais de 1 ano. A ambulância chegou rápido e levou a Brittany imediatamente para o hospital.
Os policiais que foram até a cena do crime disseram que parecia um crime de muito ódio, devido a muita coisa quebrada, e parecia que tinha sido cena de luta. Jaina foi declarada morta no local. Na sala que Jaina estava, a polícia encontrou uma caixa de ferramentas aberta que pertencia à loja e ficava no estoque. As ferramentas estavam espalhadas no chão da sala e sujas de sangue. A polícia acreditou que as ferramentas foram usadas como arma do crime. Tinha uma chave inglesa, um martelo e 2 estiletes. A sala tinha muito sangue no chão e nas paredes. A polícia também achou pegadas e eram de 2 pessoas diferentes. Uma pegada parecia de sapatos femininos e o pé era pequeno. E a outra pegada era um pouco maior, que parecia ser de um homem. A porta de saída de incêndio tinha sangue nas maçanetas, mas ao lado de fora dessa porta não tinha nenhuma marca, não tinha sangue, não tinha pegadas. Era como se a pessoa tivesse tentado abrir a porta para fugir, mas não tivesse conseguido sair. O corpo da Jaina foi levado para autópsia e na autópsia eles conseguiram ver que ela tinha pelo menos 331 ferimentos por todo o corpo. Muitos desses ferimentos foram feitos por facadas e ela também tinha marca de autodefesa nas mãos e nos braços. E em volta do seu pescoço também tinha marcas. Eles conseguiram contar 331 ferimentos, mas eles falaram que muitos desses ferimentos foram feitos um por cima do outro e não tinha como contar esses que foram feitos, um em cima do outro, que se eles fossem contar, sim, eram muito mais de que 331 ferimentos. E outra coisa também impressionante é que 200 desses ferimentos que ela teve foram acima da cabeça, 200 ferimentos do pescoço para cima. Ela praticamente ficou com o rosto desfigurado. E os outros 131 ferimentos foram no tórax, no peito, no braço, nas pernas e nas costas. Realmente parecia que foi um crime de muito ódio, mas ela não tinha sido abusada sexualmente. Os patologistas acreditam que a Jaina estava viva durante todos esses golpes, que ela pode ter desmaiado de dor, mas que ela continuava viva. E o golpe fatal foi uma facada na parte de trás, na nuca, que separou a medula espinhal. Foram encontrados no corpo da Jaina pelo menos 5 tipos de feridas diferentes, o que significava que foi usado pelo menos 5 armas diferentes para machucar ela e tirar a vida dela daquele jeito. Eles acreditavam que alguma dessas armas que foram usadas para poder tirar a vida da Jaina era alguma daquelas ferramentas que estavam espalhadas ali pelo chão. Outra coisa que também foi encontrado nas mãos da Jaina eram tufos de cabelo próprio. Acham que na hora da autodefesa ela pode ter puxado seu próprio cabelo. E ela estava com tufo desses cabelos nas mãos. Enquanto os policiais estavam ali na cena do crime, a Brittany estava no hospital para poder tratar dos seus ferimentos. Agora eu vou falar um pouco sobre a vítima que perdeu a vida. Jaina Murray nasceu no dia 22 de novembro de 1988 e tinha 2 irmãos mais velhos. O pai dela trabalhava no setor de petróleo e a mãe era comissária de bordo. Logo após o nascimento da Jaina, eles se mudaram para Houston. E quando a Jaina fez 1 ano de idade, a família se mudou para a Austrália. E foi lá na Austrália que a Jaina começou a dar seus primeiros passos e aprender a falar. Depois que eles terminaram o ensino médio, a família voltou para os Estados Unidos, novamente para Houston. E em Houston, a Jaina fez aulas de dança, ginástica, corrida e gostava de fazer atividades esportivas. O irmão da Jaina disse
que os 3 irmãos gostavam de esporte, mas a Jaina era a melhor dos 3. Os esportes preferidos da Jaina eram os que ela podia fazer ao ar livre. Ela gostava de velejar, fazer caminhadas, subir montanhas, e as pessoas diziam que ela era bem extrovertida e adorava fazer novos amigos. E todos os lugares que ela já morou, ela sempre tinha muitos amigos. Ela gostava também de viajar para conhecer novas culturas e sempre que ela tinha uma chance, ela estava viajando para um país diferente. Em 2010, a Jaina estava morando em Washington e lá ela estava fazendo mestrado em comunicação e estava trabalhando na loja Lululemon em meio período. A agenda dela era lotada. Ela estudava muito e trabalhava. O irmão mais velho de Jaina foi chamado para servir no Iraque nessa mesma época, em 2010. E Jaina foi na cerimônia de apresentação dele junto com os pais. Ele disse que quando entrou no ônibus, tirou uma foto pela janela da família e essa foi a última vez que ele viu a irmã com vida. Mesmo estando no Iraque, a Jaina e o irmão se mantinham contato. Eles estavam sempre se falando por telefone e ela tinha dito para ele que ia correr numa maratona. E os dois começaram a treinar juntos, à distância. O irmão disse que mesmo sabendo que ele não ia participar dessa maratona, ele gostava de incentivar a irmã nos treinos. E eles estavam sempre se falando, eles eram muito próximos, mesmo ele estando distante. Quando aconteceu o crime, a Jaina estava com 30 anos. O irmão dela recebeu a notícia lá no Iraque e ele disse que quando soube o que tinha acontecido, ele não conseguiu entender, porque a irmã dele era muito saudável, praticava esportes, não tinha como ela perder a vida assim tão cedo. Mas aí, depois ele ficou sabendo que tinha sido um crime. Ele voou imediatamente para os Estados Unidos e ele falou que as horas pareciam não passar nunca. Parecia que ele tinha voado mais de 50 horas. Tinha demorado muito para chegar. E assim que ele chegou em Washington, ele encontrou a família dele. Ele falou que assim que ele viu a mãe, o pai, ele ficou aliviado, mas ao mesmo tempo triste, porque a volta dele estava sendo por uma coisa muito ruim. Chegando em Washington, a família foi até a loja Lululemon, e em frente à loja tinham muitas pessoas que deixavam rosas e palavras de carinho para Jaina. No hospital, os machucados de Brittany foram limpos e os médicos disseram que ela não sofreu nenhum ferimento grave. Então, os policiais foram interrogar ela no mesmo dia no hospital. Eles queriam pegar o mais rápido possível quem tinha feito tudo aquilo com elas. Mas antes de continuar, eu vou contar um pouco quem era a Brittany, a vítima sobrevivente. Brittany Norwood nasceu em 19 de maio de 1982, em Seattle, Washington. No dia do crime, ela estava com 28 anos. Ela tinha uma família muito grande. Ela tinha 8 irmãos, sendo 4 mulheres e 4 homens. Durante a infância, ela era dita como uma menina muito carinhosa e muito feliz. A família era muito unida. O pai da Brittany tinha um negócio próprio e ele ganhava o suficiente ali para manter a família. E era uma família bem grande. Então eles não passavam necessidades financeiras. Ela era muito boa na escola e gostava de esportes. O preferido dela era futebol e ela era uma das melhores jogadoras da sua universidade. Assim que a Brittany entrou para esse time de futebol da universidade, as outras jogadoras começaram a notar que dentro do vestiário estavam sumindo itens pessoais delas. E elas começaram a desconfiar que só poderia ser a Brittany, que tinha acabado de chegar ali no time. Elas confrontaram a Brittany sobre isso, sobre as coisas que estavam desaparecendo, e a Brittany acabou confessando que era ela que estava pegando as coisas. Eram itens pequenos, coisas de maquiagem, brincos, coisas que a Brittany não precisava roubar, porque ela não passava necessidade nenhuma. Ela se desculpou com as amigas, mas elas perderam a confiança total com a Brittany.
e começaram a se afastar dela. Já não chamavam ela mais para sair no grupo de amigas e no futebol nem sempre ela era escalada. Esse distanciamento das amigas e de excluírem ela do time deixou a Brittany muito abalada. Mas logo depois ela fez novos amigos na universidade e começou a viver normalmente. Mas ela não deixou a mania dela de roubar. Ela continuava roubando. Já na vida adulta, a Brittany começou a roubar nos seus empregos. Ela roubava no trabalho. Brittany tinha trabalhado em outra loja da Lululemon antes de trabalhar nessa de Washington, com a Jayna. Mas ela roubou nessa outra loja e foi aí que ela foi transferida para a loja de Washington. No depoimento da Brittany no hospital para a polícia, ela disse que naquela noite que aconteceu o crime, só estava ela e a Jayna na loja. Ela contou que elas fecharam a loja normalmente, não tinha nada de estranho. Após fechar a loja, a Jayna pegou o carro dela para poder ir embora e ela foi caminhando até o metrô. Mas a Brittany disse que assim que chegou lá no metrô, ela percebeu que estava sem o cartão dela de passagem e sem a carteira. E assim não tinha como ela ir embora. Ela não tinha um contato da Jayna para poder pedir para a Jayna voltar e abrir a loja, porque ela tinha esquecido a carteira dela lá. E só a Jayna tinha a chave da loja. E ela começou a entrar em contato com vários amigos para poder pegar o contato da Jayna. E ela conseguiu. Ela ligou para a Jayna e perguntou para a Jayna se podiam voltar até a loja para ela poder pegar a carteira dela, porque ela tinha esquecido o cartão. A Jayna concordou, falou que voltaria porque ela também tinha esquecido o laptop dela lá. As duas voltaram para a loja e, como ia ser uma coisa rápida, a Jayna estacionou o carro dela bem ali em frente à loja, num local que nem poderia estacionar, mas era rápido, então não tinha problema. Elas entraram na loja juntas, acenderam as luzes. Enquanto a Brittany estava procurando a carteira, a Jayna foi pegar o laptop. Assim que elas conseguiram pegar o que elas precisavam, elas já iam sair da loja quando avistaram 2 homens entrando na loja. A Brittany disse que esses homens estavam vestidos todos de preto e com uma máscara de esqui. Então ela não conseguia identificar o tom de pele deles, nem se eles eram americanos ou se eles eram de outro país. Ela falou que assim que eles entraram, a Jayna começou a ficar agitada e um deles, o homem que era o mais alto, começou a bater muito na Jayna e arrastou ela para uma das salas que tinham lá nos fundos. Ela falou que enquanto isso, o outro homem que era mais baixo chamou ela, a Brittany, levou ela até a caixa registradora e fez com que ela pegasse todo o dinheiro e desse para ele. Ela falou que fez tudo o que ele pediu. Ela não conseguia ver o que estava acontecendo com a amiga dela, Jayna, na outra sala. E ela disse que esse mais baixo levou ela para o banheiro, que era também nos fundos. E lá começou a arranhar a barriga dela e deu uma pancada na cabeça dela. Depois disso tudo, ela disse que não se lembra muito o que tinha acontecido, que ela acha que desmaiou e não conseguia lembrar se eles tinham feito mais alguma coisa. A polícia agora queria descobrir quem eram esses 2 homens que entraram na loja. Então eles começaram a olhar aonde tinha câmeras de segurança, mas na Lululemon não tinha nenhuma câmera de segurança. E eles acharam uma câmera de segurança que ficava na loja da Apple, que era bem colada ali na loja Lululemon. E olhando essas câmeras, eles viram 2 homens de preto passando em frente às câmeras e um deles com uma mochila nas costas. Eles pegaram a foto desses homens e começaram a divulgar na mídia para ver se conseguiam ter alguma pista de quem eram eles, porque na filmagem eles apareciam só de costas. Depois de divulgar essas imagens, a polícia acabou descobrindo que esses 2 homens não eram suspeitos porque eles passavam ali em frente à loja todas as noites, naquele mesmo horário, porque eles eram garçons que trabalhavam ali por perto. Então eles foram descartados.
Aí a polícia teve que começar a perguntar ali no bairro se eles conheciam alguém que pudesse ter feito isso. E um dos comerciantes que tinha uma loja ali próxima falou que tinha um homem que era um morador de rua, que nessa noite do crime estava andando junto com outro homem, que era branco, e eles pareciam estar bem agitados. Esse outro homem estava com a mochila nas costas também. O que esse comerciante achou estranho era que esse morador de rua costumava sempre andar sozinho, e era a primeira vez que ele estava vendo ele acompanhado de outra pessoa. Então a polícia começou a procurar esse morador de rua e descobriu que ele estava internado no hospital com vários ferimentos pelo corpo. E fazia até sentido, porque a polícia falou que tinha tido uma luta dentro da loja, né? Elas tinham marcas de defesa nas mãos. Então, é possível que esse morador de rua tinha se machucado durante o ataque. Mas, investigando e interrogando esse morador de rua, a polícia também logo descartou ele, porque ele era uma pessoa fraca, não tinha capacidade mental nem física de ter organizado esse ataque. Então, ele foi descartado. Mas, durante as investigações, a polícia já tinha quase certeza de uma pessoa. Ele tinha um suspeito. Na verdade, era uma suspeita. A pessoa que eles estavam suspeitando de ter cometido esse crime era a própria Brittany, a vítima sobrevivente. E como eles chegaram a essa conclusão? Eles tiveram várias pistas que fizeram eles terem praticamente certeza de que o crime não tinha sido cometido por nenhuma outra pessoa a não ser ela. E vocês vão entender que eu vou falar quais são essas pistas. A Brittany já estava fora do hospital e ela se recuperou bem rápido. E ela, estando fora do hospital, os policiais chamaram ela para ser interrogada na delegacia. E assim que ela chegou na delegacia, eles pediram que ela contasse novamente tudo o que tinha acontecido na loja. Ela, no início, não queria contar, falou que estava muito traumatizada e que relembrar tudo aquilo fazia muito mal a ela. E os dois investigadores que estavam na sala com ela insistiram que ela tinha que contar, porque eles precisavam achar quem tinha feito aquilo. Ela contou a mesma história novamente. E um desses interrogadores falou para ela que ela estava mentindo, que precisava contar tudo bem certinho, que tinha algo que ela estava escondendo deles. E nesse momento ela falou que somente a parte do carro ela não tinha contado. Aí vocês vão entender agora como eles descobriram que era a Brittany que estava lá. Essa parte do carro, não sei se vocês lembram, que no início da história eu contei que a Jaina tinha estacionado o carro em frente à loja Lululemon, até num local que não poderia ter sido estacionado, mas como ia ser rápido, ela estacionou ali mesmo. Depois de ter estacionado ali, elas entraram na loja, mas quando aconteceu o crime, o carro não estava mais em frente à loja. Os policiais de início acharam que ele tinha sido roubado pelos criminosos, mas logo depois eles conseguiram encontrar o carro da Jaina estacionado a 2 quarteirões de distância. E investigando o carro, eles encontraram sangue. E o sangue que tinha dentro do carro pertencia a Jaina e a Brittany. Não tinha mais DNA de nenhuma outra pessoa. O que a Jaina falou para eles é que, na hora que os homens estavam atacando elas, um deles achou a chave do carro. E eles pediram que a Brittany fosse até o carro, levasse o carro para longe e depois voltasse para a loja. O que é muito estranho, né? Terem deixado ela sair, estacionar o carro longe e voltar para a loja. Como é que eles iam fazer isso sem ter certeza que ela ia fugir? Os policiais até questionaram ela em relação a isso e ela disse que fez tudo que eles mandaram porque ela estava com muito medo, porque eles estavam ameaçando a matar a amiga dela, Jaina. Então ela fez tudo que eles mandaram. Mas uma outra coisa que também intrigou os policiais foi que, como ela ia sair de dentro da loja, no horário de grande movimento, que era por volta das 10, 11 horas da noite, toda machucada, e ninguém ia ver ela andando na rua desse jeito. Ela disse que na hora que ela saiu não tinha ninguém. Mas os policiais
já sabiam que não era essa a história, né? Mas os investigadores queriam saber mais. Ela não confessava que tinha sido ela. Então eles falaram para ela que já tinha chegado a hora dela contar. Ela falou que não, porque ela não tinha matado a amiga, que ela também estava muito machucada. E os policiais falaram para ela que durante o tempo que ela estava no hospital, os médicos falaram que as feridas dela eram superficiais. Os arranhões que ela tinha na barriga não eram profundos e eles eram feitos de forma desconexa. Era como se ela mesma tivesse feito aqueles machucados nela. O machucado que ela tinha na cabeça também não era nada grave. E ela não tinha nenhum machucado nas costas. Então era sinal de que ela mesma tinha feito aqueles machucados nela. Mas ela negava o tempo todo que tinha sido ela. Outra coisa que os policiais tinham contra ela era que eles interrogaram os seguranças que trabalhavam na loja da Apple, que era bem do lado da Lululemon, perguntando se eles tinham escutado alguma coisa naquela noite. E eles falaram que escutaram duas mulheres brigando. Uma estava pedindo socorro e pedindo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E escutou muitos gritos e barulhos de coisas caindo. Mas o mais incrível é que esses seguranças escutaram isso tudo e não foram verificar o que estava acontecendo. Eles falaram que depois ficou um silêncio, então eles acharam que não era nada demais. E os policiais perguntaram para eles se tinha alguma outra voz durante essa briga e eles falaram que eram só voz de duas mulheres. Eles também interrogaram a gerente da loja, a Rachel, e ela falou que na noite do crime, a Jaina tinha ligado para ela falando que tinham encontrado roupas da loja na bolsa da Brittany e perguntou se a Brittany tinha pego essas roupas e tinha avisado a ela sobre isso. A gerente falou que não estava sabendo de nada. Essa gerente também falou para os policiais que estavam investigando já roubo na loja que estava acontecendo há muitos dias e que eles já estavam desconfiados que era Brittany, só que não tinham provas. E depois da Jaina ter achado essas roupas dentro da bolsa dela, aí sim eles já teriam provas para poder mandar ela embora do trabalho. Com todos esses testemunhos e com todas essas provas, a polícia já tinha certeza que a Brittany tinha tirado a vida da Jaina. Mas, enquanto ela não confessava, eles chamaram o irmão dela até a sala que ela estava sendo interrogada e deixaram os dois sozinhos lá. Durante a conversa com o irmão, a sala estava sendo filmada, né? Sempre essas salas de interrogatório são filmadas e tem áudio. O irmão dela conversou com ela pedindo que ela contasse se tinha sido mesmo ela que tinha feito aquilo tudo. De início, ela falou para o irmão que não queria falar. E o irmão dela disse que ela poderia falar sim, que mesmo que eles estivessem sendo filmados naquela sala, isso não poderia ser usado contra ela. Ele pediu para ela balançar a cabeça se tivesse sido ela que tivesse cometido esse crime, porque eles aí precisariam procurar um advogado e ela poderia até alegar insanidade ou legítima defesa. Ela deu a entender para o irmão que tinha sido ela sim, que tinha cometido o crime. Quando os investigadores voltaram para a sala de interrogatório, eles falaram mais uma vez para ela confessar. E ela continuou dizendo para eles que não tinha sido ela. Mas eles falaram que tinham escutado toda a conversa dela com o irmão e que ela estava sendo presa naquele momento por tirar a vida da Jaina. A motivação da Brittany ter feito isso foi que ela realmente estava roubando a loja e que ela já tinha recebido uma advertência. E que se caso eles achassem mais provas de que ela tinha roubado, ela seria mandada embora. E naquela noite, a Brittany tinha achado itens da loja dentro da bolsa dela. Então a polícia acha que isso pode ter causado uma briga entre as duas e ela acabou simulando todo esse crime dizendo que foi um assalto. Mas tinham muitas evidências ali que provavam que tinha sido ela. Ela foi julgada e os jurados deliberaram por pouco tempo e declararam ela culpada pela morte da Jaina Murray. Ela foi condenada à prisão perpétua sem direito a condicional.
O irmão da Jaina falou num documentário que assim que ele enterrou a irmã, ele voltou para o Iraque para servir. E assim que ele chegou lá no Iraque, ele recebeu uma entrega do correio que o amigo tinha guardado para ele. E quando ele abriu essa entrega, ele viu que tinha sido a Jaina, a irmã dele, que tinha mandado para ele uns dias antes de morrer. Ele, quando abriu, tinha um casaco de capuz da loja Lululemon que ela tinha mandado para ele, e junto com esse casaco tinha uma carta dela, sempre amorosa e dizendo muitas palavras de carinho para ele. Ele falou que ficou muito emocionado quando recebeu isso e que ele guarda esses presentes e essa carta até hoje. A loja Lululemon, em que aconteceu todo esse crime, continuou funcionando ali no mesmo local por 6 anos. E eles fizeram um mural enorme na entrada da loja, escrito Love, em homenagem a Jaina. Depois que a loja mudou de endereço, eles deram esse mural de presente para o irmão dela. Então, gente, esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o comentário de vocês aí embaixo, falando o que vocês acharam desse caso, se vocês esperavam que o final seria esse, que a própria amiga tinha tirado a vida dela, da Jaina, e por um motivo tão fútil, tão bobo, por causa de roubo. Foi um crime bárbaro. Eu conto vários casos aqui no canal, mas esse caso da Jaina foi muito chocante. Eu encontrei ele essa semana e já quis logo trazer aqui pro canal para ver o que vocês iam achar desse caso. Não esquece também de se inscrever aí no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um comentário e um like, que vai ajudar muito. Eu também vou deixar as redes sociais aí embaixo para vocês me seguirem. Lá eu aviso quando tem vídeo novo. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.